Bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do nosso Psicologcast. E eu vou fazer aquele combinado com vocês. Eu sei que a gente começa a assistir o episódio, fica animado, e às vezes esquece de ir lá e marcar para seguir. Também dá o seu like. Então, faz isso agora. Começa a seguir o canal para eu receber mais informações, atualizações e já dá o seu like. Se você depois achar que não deve, que eu duvido, aí você tira. Mas já põe agora, porque você vai esquecer. Então, aproveita esse conteúdo, que é um daqueles episódios que a gente fica muito feliz em trazer até vocês, porque eu tenho certeza que vai ter muita informação. Eu sou Henrique Tucci, estou aqui com vocês e confesso que é também um episódio que já me deu um tanto de ansiedade, sabe, Ju? Olá, Henrique. Olá, pessoal. Sejam então bem-vindos a mais esse episódio do Psicologcast. E hoje eu tenho o grande prazer, também com um pouco de ansiedade, de apresentar para vocês uma pessoa que é assim brilhante, que é o Luiz Alberto Bekele Ethem. O Luiz Alberto, ele é uma das figuras assim mais respeitadas da psiquiatria brasileira. Ele tem uma carreira que une rigor acadêmico, experiência clínica de décadas, né? E atualmente brilhando também como comunicador e divulgador científico. Então, o Luiz Alberto ele fez a graduação na Faculdade de Medicina de Botucatu. Ele é especialista em psiquiatria no Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto. Teve a orientação do Luiz Alberto Bekele, que é seu tio e tutor. Tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, doutorado em saúde mental na área de concentração da psicofarmacologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde foi orientando do professor Frederico Guilherme Greff. Pós-doutorado pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital Civil de Estrasburgo, com a supervisão do Jean-Marie Dagnon. O Luiz Alberto já foi professor da pós-graduação em saúde mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, atualmente trabalha em clínica privada, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Em relação à produção científica, a gente encontra aí mais de 40 artigos publicados em periódicos especializados, tanto nacionais como internacionais. E desde 2016... o Luiz Alberto inicia uma fase como autor, comunicador científico, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa fase do Luiz Alberto. Obrigada, Luiz, pela presença, é um prazer imenso em tê-lo aqui com a gente. Nossa, o prazer é meu, fiquei muito satisfeito e muito feliz com o convite, e eu espero que os ouvintes também gostem. Escutando você falar, Juliana, nossa, quanta coisa eu já fiz e há quanto tempo, parece que faz muito tempo isso aí, são coisas que realmente fazem já parte da minha história, assim. Lógico que a gente é o resultado da nossa caminhada, né, do nosso percurso, mas tem coisas que ficaram bem distantes já. Já saí da faculdade faz mais de 15 anos, já saí da BP faz também quase 15 anos. E aí, ainda bem que tenho feito coisas novas. Estou com o PQ Podcast, para Psiquiatras em Formação, e estou com estou caminhando aos poucos, sem pressa, nessa habilidade ou exercitando essa habilidade da escrita, né? Bacana. É uma trajetória, obviamente, muito importante, que a gente tem o prazer de conviver no sentido de, às vezes, perceber pacientes em comum e você ver que o relato que eu tenho, né, dos pacientes que têm em comum é sempre assim, poxa, consegui conversar, né? Foi muita atenção. E isso acho que talvez seja aí uma parte da construção desse escritor, né? Essa participação, esse envolvimento, essas histórias que vieram a partir do teu trabalho, né? Exato. Bom, eu queria lhe dizer, Henrique, que também é recíproco, também escuto dos nossos pacientes em comum, Juliana, essa mesma posição assim de elogio e de satisfação com o trabalho que fazemos, né? Sim, de fato. Eu penso que o que diferencia muito a minha prática, hoje em dia, eu valorizo muito isso na minha prática hoje em dia, é a questão do tempo. Eu sempre dei muito tempo para meus pacientes. Minhas consultas sempre foram, primeira consulta de 50 minutos, segunda consulta e próximas consultas de 40 minutos.
E eu hoje estou convencido de que não dá para você fazer uma boa prática psiquiátrica sem que você tenha tempo. Então, essa coisa de você fazer atendimento clínico de 20 minutos, 15 minutos, não é possível. Eu costumo chamar isso de faz de conta. Faz de conta que o médico está entendendo, faz de conta que você está dando conta de falar tudo o que você quer falar, faz de conta que o médico já entendeu e quer lhe dar uma prescrição e que o remédio vai resolver tudo. Tudo faz de conta. E tem razão, você tem razão. Essa escuta empática, são 40 anos de prática, são mais de 20 mil pacientes, só na clínica privada. Isso me deu uma amostragem enorme assim, para reflexão. Aprendi muito com os meus pacientes, aprendo ainda muito com os meus pacientes, com as histórias deles, né? E isso, de fato, acho que acabou me servindo de material para abordar questões que eu considero mais importantes, mais presentes, né? O primeiro livro foi sobre emoções. 4 emoções que, se não forem muito bem manejadas, vão trazer problema. A grande obra, né? A grande obra. Como manejar a culpa, o orgulho, a inveja e a raiva. Emoções humanas que todos temos. Depois, livros, o Pensamentos Críticos e o Entre Vírgulas, nada mais são do que compilações de textos que eu escrevi em várias plataformas, que foram revisados, foram selecionados, organizados em sessões. E ali tem muitas reflexões, muitas coisas que eu penso sobre a prática psiquiátrica, sobre questões diversas, sobre filosofia, que eu me tornei um estudioso bem dedicado de filosofia, das correntes filosóficas. E aí chegamos nesse último, que é o Diga Não, que é um tema muito presente. Quantas e quantas vezes eu escuto, e vocês devem escutar também, as pessoas dizendo: olha, eu não sei dizer não, é muito difícil dizer não, porque eu não sei dizer não, eu acabo sendo, de alguma maneira, explorado, violentado. E realmente é difícil. É difícil mesmo. Eu até brinquei na chamada de divulgação, eu fiz a seguinte pergunta: você diz não sempre que você tem vontade? Eu não. Por isso escrevi um livro sobre o assunto. Porque é muito difícil. E eu fui, com base na escrita, tentar entender por que é tão difícil assim, para, de alguma maneira, também explicar por que é difícil, e que qualquer pessoa que diga ou que sugira que não é difícil, que basta você se posicionar com firmeza, simplesmente não sabe do que está falando. É muito bacana. E eu até vou aproveitando um pouquinho dessa questão, né, das obras, uma fantasia, né, de quem está olhando de fora. Acho que tem um hiato de 4 anos entre o último, que foi só técnico, sobre ansiedade, 2012, né, com a autoria que você organizou, e 2016 o primeiro dessa nova fase desses livros de divulgação. E você entra no grande obra, talvez aí, exatamente entrando já ainda técnico na questão das emoções. Começa a traduzir isso melhor, depois já meio que abre a cabeça e o coração para as pessoas quando traz reflexões tuas. E acho que no Diga Não, você entra num aspecto muito cultural brasileiro. Eu acho que eu vejo assim nesse sentido, né? Quem está de fora, como eu falei, uma fantasia, mas uma fantasia dessa evolução, desse amadurecimento, em que você já olhou, acho que tentou explicar para um monte de gente muita coisa, e chegou uma hora e falou assim: vem cá, vamos conversar, vamos entender aí o que acontece no dia a dia, né? Boa, olha, interessante, faz sentido o que você está dizendo. Faz sentido, não foi uma coisa planejada, mas faz todo sentido que há uma progressão, que houve uma liberação assim de ficar mais à vontade, de me direcionar ao leitor quase que diretamente, né? Quase que antecipando: olha, você deve estar pensando isso, mas deixa eu te dizer outra coisa que eu pensei aqui que poderia ser uma outra perspectiva, né? Porque a publicação do primeiro livro foi muito difícil. Eu tentei com várias editoras, era só recusa, e eu tinha medo, tinha insegurança: será que isso aqui presta? Será que isso aqui é bom? Não tinha muito retorno. Algumas poucas pessoas me disseram: não, isso aqui é bom, isso aqui pode ser de interesse, isso aqui... E mesmo assim foi bastante difícil. Mas uma vez feita a primeira publicação, aí você ganha um pouco mais de segurança, você tem um retorno, as pessoas gostaram, comentaram, criticaram. E aí eu fui meio que aprendendo a lidar com essas emoções, a lidar com essas dificuldades, com essas barreiras, com essas resistências.
E a publicação desse último livro foi mais simples, assim, foi mais fácil. Eu já estava seguro no sentido de que, olha, eu acho que o trabalho foi feito com honestidade, com dignidade, com seriedade. Se as pessoas vão ou não vão gostar, é outra história. Eu acho que eu tenho uma mensagem a transmitir e não havia, até onde eu sei, na literatura brasileira, um livro parecido com esse, abordado dessa maneira, em que essa questão ela é destrinchada em termos de por que é difícil dizer não, quais as consequências, quais as responsabilidades, quais os possíveis encaminhamentos, e, inclusive, alguns cuidados. Olha, a solução não é dizer não para tudo. A solução é que você saiba quando dizer não, quais seriam as boas lutas. Olha, aqui eu tenho que me posicionar com firmeza. Aqui, não é não. Então, houve essa evolução que você identificou. Acho que talvez até com mais clareza. Agora que me dei conta de que sim, de que foi desse jeito. Publicar um livro técnico, como foram os livros de ansiedade, é bem diferente. Você tem uma base ali muito sólida. Olha, isso aqui nem sou eu que digo. Se você gosta ou não gosta, está aqui, está tudo embasado. É um apanhado, né? É um apanhado. Quase escrever uma tese, né? Exato, você vai juntando exato. artigos, informações. O primeiro livro foi o existem. resultado do doutorado. Eu fiquei frustrado que tinha muito pouca gente assistindo ao doutorado. Eu falei, não vai dar. Não vai dar para eu parar por aqui. Aí convidei uma série de amigos. Eu tinha feito um enorme networking na ocasião. E todos meio que abraçaram a ideia e saiu o primeiro livro, em 95, que depois foi revisado e reeditado. Mas realmente é diferente. Porque você se posiciona, mas você pode até se mostrar ali, olha, eu acho isso, mas tem um monte de gente que acha isso também, tem gente que acha o contrário, você tem que dar um apanhado geral. Num livro autoral, você se expõe mais. Olha, isso aqui é o que eu acho. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa muito diferente, mas eu estou me colocando aqui do jeito que eu penso, né? E eu acho muito, aproveitando que é um tema, eu acho que é muito oportuno, porque, como eu falei, acho que é um tema que está muito enraizado na nossa cultura, como você mesmo coloca, e até um pouco que a gente estava falando antes, né, que realmente livro por aí qualquer coach lança, mas ter um embasamento técnico por trás e de uma leitura fácil já é realmente muito mais difícil. E até achei interessante que no prefácio teu, né, você comenta a história aqui dos livros, né, como do Dale Carnegie, sobre fazer amigos, influenciar pessoas, e aí a gente tem um contraponto, né, um complemento com o teu livro. E acho que realmente essa é a importância, né, da gente trazer um pouco mais de fundamento para coisas que às vezes descambam para o outro lado, né? Eu sou um baita crítico de que tudo é neuro isso, neuro aquilo, neuromarketing, neurovenda, neurobiologia, não sei das quantas, e um monte de reducionismo sem uma condução do leitor, como que você fez nessa obra muito bem. Muito obrigado. A intenção foi essa. A intenção foi fazer uma análise mais abrangente, bem balanceada, então, das dificuldades, explicando que realmente não é uma habilidade simples. As pessoas não nascem sabendo dizer não. Pelo contrário, nós todos fomos treinados a não dizer não para os adultos, para os professores, para as autoridades, né? E isso acaba dificultando que você aprenda a dizer não para outras situações de vida. Então, o livro trata disso. Tem 2 nós que eu fiquei orgulhoso de meio que desatar no livro, né? Que são você dizer sim quando gostaria de ter dito não, ou gostaria de dizer não. Quer dizer, todo o seu ser grita para você, não, diga não, não aceite isso, e você vai lá e fala, sim, eu topo. E depois você vai correr atrás de ver como é que você vai cumprir aquela promessa. E o outro, sim, com propósito, né? E depois o segundo nó é o de você tomar cuidado com os não, que depois de muita insistência viram sim. Porque isso simplesmente torna o seu não completamente desacreditado. Não, olha, você fala não, mas daqui a pouco você vai ceder. Então, quantas e quantas mães e pais não sofrem com os filhos, que não se contentam com o primeiro não e ficam insistindo, mas por que não? Por que não? Porque não sei quem vai. E aí, se você se você não embasou bem o primeiro não e esse não vira um sim depois, é o começo do fim de um bom relacionamento, de um relacionamento de fato que prepara as pessoas para o mundo
adulto, né? Apesar de, à primeira vista, parecer que é só sobre assertividade, mas está falando de limites, está falando de culpa, está falando de estratégias, né, e até a base, né, biológica disso tudo. Exato. Então, acho que fala de relações, né? Acho que é bem mais abrangente. Sim, isso mesmo. E eu criei alguns personagens cujo sobrenome ou a linhagem derivava da reação possível diante do não. Então, tem as pessoas que são agressivas, tem as pessoas que são contidas, tem as pessoas que são assertivas, tem outras que são passivo-agressivas. E, com base nesses personagens, eu pude ilustrar várias situações e vários desses perfis, como que se fossem arquétipos. Olha, em geral, e não é assim que tem pessoas que são só assim, tem pessoas que são só assado. Não, cada um de nós, dependendo da circunstância, do interlocutor, do contexto, pode lançar mão de uma ou outra estratégia, né? O Vinícius foi quem me chamou a atenção. Um dos grupos é o grupo safo, um malandro, escorregadio. E ele falou, olha, tem muito não que eu digo que é um não safo. Não tem muito cabimento. Eu até defendo o não assertivo, seguro, bem fundamentado, mas não é possível você viver dando não assertivo para tudo que é a situação. Muitas vezes é um não meio safo. Olha, vamos ver, não sei se vai dar. Então, é isso. Eu acho que o problema não é simplesmente... O objetivo não é dizer não assertivo. O objetivo é dizer não se você não sabe dizer não. E, em geral, como é uma arte que você vai desenvolvendo, é difícil que você já comece sabendo. Então, você vai cometer erros, você vai se arrepender, você vai pagar preços, mas isso tudo será parte do aprendizado, né? Eu penso muito nessa linha tênue que existe entre assertividade e agressividade. E aí, onde é que se encaixa o dizer o não, né? Como que a gente diferencia, assim, na prática, quando é um não saudável, né? Ou quando é um não que eu uso de uma maneira mais defensiva? Defensivo e agressiva, né? Assim, Isso. Olha, eu acho que são várias as características. E, em geral, um não assertivo, ele é firme, ele é resoluto, ele é baixo. Você não precisa dizer não aos berros. Você fala não, é não, pronto, acabou. Ele é impessoal no sentido de que não é com você o problema é com o pedido que você está me fazendo agora e com este pedido e o fato de ser nesse momento, né? Então, o não agressivo, o não assertivo, ele teria essas características. O não agressivo, ele é mais visível porque você percebe um apelo, você percebe um exagero, você percebe um descontrole, você percebe toda uma linguagem corporal muito mais robusta, de falar mais alto, as veias destacadas, o rubor facial, a própria raiva ali contida, né? Então, essa seria a diferença prática, né? Mas, de fato, você tem razão. A assertividade e a agressividade fazem fronteira ali, né? Um assertivo até pode ser, em alguma situação, agressivo se quiser. Já um agressivo, se não treinar, jamais vai ser assertivo. Vai ficar sempre apelando, sempre partindo para algum tipo de estratégia mais dura, né? E para quem ouve o não? Assim, qual a maior consequência, do ponto de vista neurobiológico, que uma rejeição, né, a pessoa ali que ouviu o não, por que essa rejeição social ela pode produzir tanto sofrimento para quem ouve o não? Em princípio, idealmente, qualquer pedido que você faça para outra pessoa, você tem que fazer preparado para escutar um não. Até se brinca, né? É um dito popular, o não eu já tenho. Eu vou lá pedir, quem sabe eu consigo alguma coisa. O não eu já tenho. Apesar de simples e até primitivo esse exemplo, mas a verdade é que as pessoas não estão preparadas para escutar o não. Elas ficam indignadas se você recusa atender o pedido delas, elas se sentem ofendidas, elas levam para o pessoal, muitas acham que você está fazendo isso porque não as tem em conta, porque não liga para elas, porque não as respeita. E o fato é, você não é responsável pelo que se passa na pessoa que escuta o não. Isso é um problema dela.
você já tem um problema enorme, que é decodificar tudo o que está acontecendo com você, entender ali as suas disponibilidades, os prós e contras, as situações, o seu desejo ambivalente, olha, eu quero fazer, mas não dá para fazer porque eu já tenho outras coisas para... Você já tem que dar conta de tudo isso. Então, essa é a sua tarefa. Saiu ou não? Bom, aí é do outro lado. E aí, em geral, inicia-se uma transação. Mas por que não? E se nós fizermos diferente? E se nós mudarmos a data? Mas isso já é da parte da pessoa. A pessoa pode se sentir frustrada, pode se sentir ressentida, pode se sentir magoada, pode ficar muito incomodada, pode até romper com você, mas aí já é problema dela. É difícil. Aliás, uma das questões que faz com que dizer não seja tão difícil é porque escutar não é difícil. Então, em geral, é capaz de dizer um não com desenvoltura quem é capaz de escutar um não com desenvoltura. Olha, eu sei o que é, já tomei muitos não, já fui muito rejeitado ou me senti rejeitado, porque nem sempre o não é uma rejeição. Temos uma festa, você não pode ser meu padrinho de casamento, eu vou ter que dizer não se eu já tiver um outro compromisso assumido, não é com a pessoa. Mas não como é um assim? Não a Não pessoa, a amizade, né? É a absolutamente. situação. É a situação, e isso eu espero que possa ser compreendido, explicado, compreendido, né? E é interessante que você, mesmo tendo isso claro, precise primeiro ter isso claro para poder explicar para o outro, né? Olha, eu queria muito, mas desse jeito que você está me pedindo não é possível, né? Vocês concordam com isso? Que o não, a reação ao não é de sua responsabilidade? Que é responsabilidade do outro. É como mais ou menos uma conversa em que há uma solicitação e uma aceitação ou recusa, ela se equivale a um jogo em que cada um tem um movimento. É como um jogo de xadrez ou um jogo de damas. Eu faço o meu movimento, eu queria que você fizesse isso para mim. Você faz? O outro faz o outro movimento. Não, não faço. Ou faço, é o outro movimento. Agora é a sua vez. Mas por que você não faz? Por causa disso, disso, disso. Cada um tem seu movimento. Eu acho que entra muito em jogo o quanto a pessoa precisa, às vezes tem a necessidade de sentir-se aceita, e aí mudam, né, as reações, as formas de encarar tudo isso, porque ela precisa da aceitação, né? Isso tem muito. Isso é difícil para você dizer não, porque você tem uma autoestima comprometida, porque você é carente, porque você quer agradar, porque você tem essa preocupação em ser querido. E é difícil para quem escuta o não, porque é isso, vai ser um golpe na autoimagem. Puxa vida, eu pensei que a pessoa me tivesse, fosse meu amigo, né? Um amigo não diria não, e não é verdade isso, né? Muitas vezes porque é amigo, é que você diz não e você fala as coisas como elas são de verdade, né? E esse não é importante que ele venha acompanhado de alguma explicação, né? Depende. Do porquê do não. Quando é uma proposta indecente, Juliana, é melhor que o não seja seco. Não. Por que não? Por que não? Uma proposta indecente. Ainda mais se for não para um discípulo do Dale Carnegie, né, que vai te persuadir, né? A conversa vai longe, né? Agora, dependendo do interlocutor, dependendo da questão em causa, sim, é até uma espécie de gentileza você dar uma boa explicação, né? E aí é que entra a boa fundamentação do não. Se você já vai para uma desculpa, uma mentira, você já começa a ficar num terreno meio pantanoso. Você quer defender a sua posição num terreno pantanoso. Basta empurrar um pouquinho e você já se atola todo. Se é uma coisa verdadeira, não, porque nessa data eu já tenho compromisso, porque eu não faço esse tipo de transação. Aí é terreno sólido, né? Aí sim você pode dar uma explicação. É que tem algumas propostas, Juliana, que são tão indecentes, né? Tão abjetas, que aí não dá para ficar explicando. Às vezes é simplesmente um não porque eu não estou afim. Não porque não, só isso. E se ficam insistindo, olha, a minha resposta está dada, minha posição está dada, não vou mudar de posição, eu espero que você respeite. Não vai adiantar você ficar insistindo. E aí podem vir ameaças, você vai ver, quando você precisar, eu também não vou fazer. De novo, a reação da pessoa não é de sua responsabilidade, principalmente se você está agindo de uma maneira civilizada, assertiva, calma. E eu acho também muito importante, né, falar sobre isso, principalmente pensando naquelas pessoas
que nunca foram permitidas a dizer não, né? Pessoas que passam, às vezes, acabam caindo naquela situação de realmente de abuso, em que não puderam dizer um não e, ao longo da vida, vão ter dificuldades em dizer não porque construíram uma história de realmente não ser permitidos, né? Olha, isso que você está dizendo é muito sério, isso é muito comum. Inclusive, a dedicatória do livro é para as pessoas que não conseguem dizer não por alguma razão, porque não têm liberdade para isso. Foi uma coisa que me ocorreu. Eu aqui propondo uma solução, propondo um encaminhamento e muito consciente de que, olha, mas isso não é possível para todo mundo. Dependendo da circunstância, você tem que simplesmente se submeter ali ao que está acontecendo. E por conta de circunstâncias, por conta de regimes políticos, por conta de posições ideológicas, por conta de fazer parte de uma minoria. Então, eu dedico o livro a essas pessoas que não podem dizer não, né? Meio que reconhecendo que elas existem, meio que reconhecendo que isso é visível para mim e que não é um problema de solução fácil e que não é culpa da pessoa. Às vezes existe toda uma circunstância que simplesmente impede. De novo, é uma habilidade. Se você não aprende a andar de bicicleta quando criança, mesmo sendo adulto e todo mundo à sua volta sabendo andar e explicando como é, você não vai saber andar de bicicleta. Você vai ter que passar pelas mesmas etapas. Você vai montar, vai cair, talvez precise até de rodinha, de alguém segurando, para que você aprenda aquela habilidade. Então, tem muita gente que simplesmente não aprende. É tolhida desde o princípio. Cada vez mais, eu quero crer que há pais mais preocupados em desenvolver essa habilidade, que aceitam um não que o filho diz e meio que conversam com o filho. Mas por quê? E por que você não está querendo fazer? Até que, no fim... Mas muitas vezes, olha, não, porque não vou fazer. Vou te confessar que eu acho que eu acertei nesse ponto da criação do meu filho. Nessa assertividade, mas hoje, quando eu ouço uns nãos dele, eu falo, mas por que você está me falando não? Eu sou sua mãe. Difícil escutar. Faz isso não aplica isso em casa não. É difícil escutar, não. Mas é isso. Se cada um de nós estivesse assim, consciente mesmo, não só com esse conhecimento vago, mas consciente, olha, se eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que estar preparado para escutar um não. E se for um não a resposta, o que é que eu vou fazer? E aí você se prepara. Isso facilitaria muito, isso faria com que as pessoas entendessem melhor essa dinâmica. Pensando nos pacientes, né, quais são os tipos de paciente que mais sofrem assim, em conseguir estabelecer limites, que têm mais dificuldade em falar não? Os pacientes com baixa autoestima, os pacientes que já sofreram muito abuso na infância, e que ainda são tolhidos hoje em dia, então não desenvolveram essa habilidade, não confiam em si, não acreditam que o que eles sentem possa ser correto e possa ter valor, que estão sempre se guiando por opiniões alheias, sempre preocupados em serem queridos, em serem aceitos. Eu acho que esse é um perfil meio que clássico, assim. Esses pacientes com essa baixa autoestima, principalmente, têm essa enorme dificuldade. E eu penso que o principal dilema, e aí contrapondo o papo coach, né, de você pode tudo, é exatamente essa dúvida. O que eu posso? O que é que eu realmente... não, falta um pouquinho mais de motivação minha, ou não, eu não devo ir lá, né? Acho que essa tomada de decisão de limites, né, ela é fundamental para pensar, inclusive, no quanto que aquele não ali é esperado, né? Porque a pessoa pode achar que merecia só sims na vida. Exatamente. Não, você gostei dessa sua formulação, papo coach. De fato, de uma maneira genérica, assim, eu diria, louváveis exceções, há um estímulo aqui à validação do que a pessoa sente, à luta que ela deve ter pelo que ela sente, mas sem o devido treino. Então, é como se você dissesse, não, a sua causa é muito justa, vá lá para a luta. Sim, mas do outro lado você tem um pessoal preparado, tá? E você vai lá com a sua... completamente despreparado. Então, não é só isso, não. Você tem que estar minimamente capacitado. Mesmo que você julgue que a sua causa é boa, que os seus argumentos e as suas crenças são válidas e devem ser defendidas e devem ser respeitadas, você tem que estar capacitado para fazer essa defesa, né?
É muito comum, acho que a gente sabe que a gente leva mais nãos do que sims, né? É muito mais Na tentativa de evoluir, vão aparecer nãos, e até em situações sociais muito mais importantes, existe preconceito, existem limites, né? Existe muita coisa da sociedade que não são os nãos objetivos e diretos, mas são impedimentos que representam esses nãos, né? Boa. No lançamento do livro, eu fiz um carimbinho para o lançamento, que era um câmbio manual, e entre as marchas, ao invés de ter neutro, tinha não. De modo que tudo passava pelo não. De primeira para a segunda, passa pelo não. Segunda para a terceira, passa pelo não. E não é só o não. Na verdade, ali estaria representado o processo de decisão. Cada avanço ou recuo passa pelo processo de decisão. Sim ou não? Sim ou não? Queria que você fizesse isso para mim. Sim, vamos para a primeira marcha. E mais isso. Sim, vamos para a segunda marcha. Ou então, não, eu vou ficar por aqui. Ou então, não, eu vou dar ré. Porque é isso, todas as nossas... A gente constantemente, todo dia, todo tempo, a gente está elaborando e lidando com esse processo decisório. Sim ou não? Eu vou fazer isso ou aquilo? Uma colega psicanalista, ela comentou quando recebeu o livro, ela disse assim, você deveria escrever um livro chamado Diga Sim, porque nós estamos numa sociedade muito individualista, as pessoas não falam sim, não tem solidariedade, não tem preocupação. Tudo bem, eu achei que até é um tema que pode ser explorado, eu não havia pensado naquilo. Mas, e o dizer não tem muito a ver com individualismo e egoísmo, pelo contrário, é uma questão de responsabilidade até social, de comunidade, né, de você falar nãos para algumas coisas, né? De todo modo, eu entendi que você falar não para alguma coisa que te desagrade, que te violente de alguma forma, é você dizer sim para você. Para você. Olha, eu vou dizer não para você porque eu estou dizendo sim para mim. É sim para o meu bem-estar, é sim para o meu manejo de tempo, é sim para a minha agenda, é sim para os compromissos que eu já tenho assumidos, é sim para as minhas prioridades e não as suas. Então, é interessante. Às vezes, um não... o que define um não é, olha, eu não gosto de tal pessoa, eu gosto de tal pessoa. É isso, não, mas isso aqui vai confrontar com uma coisa que que eu tenho dentro de mim, que eu não quero mais fazer. Ah, vamos, a pessoa que vira vegetariana e é convidada para um churrasco. Olha, eu não vou para o churrasco porque eu não vou ser uma boa companhia, não vou comer bem, eu não vou gostar de ver aquele pessoal todo comendo carne, então nem vou. É isso, não é porque eu não gosto de você, é porque eu gosto mais de mim. Eu gostei muito dessa metáfora visual do câmbio, né? Da ideia de que a gente passa pelo não, ou pelo menos deveria lembrar que a gente pode passar pelo não e fazer a escolha. Porque eu vejo que, na verdade, o que mais está acontecendo na atualidade é as pessoas dizerem muitos sims sem pensar. Né? Que a nossa psicologia de grupo, né, faz muito isso. Né? A pessoa se insere em determinado grupo e acaba dizendo sim para ideologias que nem sempre estão coerentes com o momento atual e estão atendendo interesses de pessoas, estão dizendo sim para algumas coisas que ela não refletiu. E lembrar que ter um não no meio é importante. Né? É o mais importante, eu chamo o não de o demarcador de limites. É onde você está... O sim, olha, o sim você pode ir indo. O não é aqui, parou. Aqui parou. É não. Você não vai conseguir fazer isso se não utilizar o não. Ou as suas variantes, mas o não. Pare, não. Essa é uma das razões pelas quais a psicoterapia dirigida por a inteligência artificial, não sei se vocês acompanharam esse trabalho, foi bem interessante, não funciona. Por quê? Porque a psicoterapia dirigida pela inteligência artificial, ela só valida. Tudo que você fala, eu achei isso, isso é lindo. Sim, eu queria fazer isso. Isso aí você deve fazer sim. Isso é muito bom, muito criativa essa sua ideia. Então, valida não dá nada. É o que eu costumo falar, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas uma psicoterapia em que você só dá risada, acha tudo divertido, e tudo que eu falo, meu terapeuta concorda. Bom, sinto muito, eu não sei o que você está fazendo, mas terapia não é. Porque se não tiver um limite, se não tiver um questionamento, se não tiver uma dor, se não tiver alguns não, olha, não, isso não é legal, hein? Para que você conclua, não é terapia. Então, é isso. Não existe um mundo só com sim para tudo e nem só com não para tudo. Eu conto uma história curiosa no livro de um professor francês lá de Estrasburgo que veio visitar a gente e
E nós estávamos discutindo como algumas palavras em francês são positivos, são masculinas e outras são femininas. Então, nós demos um exemplo. Por exemplo, a poltrona, feminino em português. Le fauteuil, masculino em francês. E assim foram dados vários exemplos. Aí alguém que estava ali passando disse, mas então ficou fácil. É só trocar tudo que é masculino em português, você coloca feminino e vice-versa. Eu falei, não. Aí nós demos vários exemplos de concordância. Olha, em português é feminino, em francês também é feminino, em português é masculino, em francês também é masculino, para mostrar que a coisa é complicada. A mesma coisa é dizer não, não basta só virar o sinal. Agora eu vou só sair por aí dizendo não. Vou dizendo não para nada que eu concordo, tudo que eu discordo eu vou dizer não. Não é assim que funciona. Você vai virar um ermitão, você vai ficar um cara sozinho, vai ficar um cara chato. A ideia não é essa, não. A ideia é que você faça essa autoanálise e entenda quais são as suas preferências, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas e quais são os não necessários para você chegar lá. Né? E para chegar nesse assunto, né? ponto, a pessoa precisa ter um bom autoconhecimento, né? Muito bom. Muito bom. E autoconhecimento, cá entre nós, eu como sou um incansável não, já fui incansável, eu já estou meio cansado hoje. Mas eu já fui incansável em busca desse autoconhecimento, tudo. Mas isso é fundamental, né? Você ter alguma ideia do que acontece com você é quase que primordial para que você tenha alguma estimativa do que acontece com o outro, né? Se você, partindo do pressuposto de que em algumas reações somos humanos e vamos ter reações parecidas, né? Do contrário, você está atribuindo ao outro coisas que você nem imagina. Ah, eu acho que ele não gostou disso, mas você acha com base em quê? Pode ser uma coisa completamente enganosa. Então, autoconhecimento é fundamental. Autoconhecimento é fundamental. E eu acho muito interessante de que, quando a gente conversa, né, acho que é comum para todo mundo da área que te conhece, quando fala teu nome, lembra de ansiedade, né? E aí fala assim, nossa, eu comentei com um colega, falou, vou ter de novo a oportunidade, prazer de falar com o Luiz Alberto, e falou, vamos falar de ansiedade? Falei, então, aí eu fiquei pensando, talvez aí tudo isso que a gente está falando é ansiedade, né? A produção dos livros, o dizer não e a resposta que isso traz, tem muito dessas emoções que estão aí muito presentes, né? Muito. E a ansiedade é dentre elas, né? A ansiedade é a emoção que emerge, né? Que surge diante do novo, do desconhecido, do imprevisto. Então, se você se dispõe, nossa, eu vou pegar esse livro, acho que eu vou ler, vou ver se eu tiro alguma inspiração para começar a entender melhor por que é difícil para mim, em qual das categorias eu me enquadro, qual das dificuldades aqui descritas serve mais para mim, e vou começar a exercitar isso. Você vai ficar ansioso. E a ansiedade, ela inibe. A ansiedade, do ponto de vista comportamental, ela inibe. Você fica ali, mas acho que eu não vou, não. Acho que eu ia dizer não, eu não vou dizer não, porque é novo. É novo. Então, ansiedade, frustração, autocrítica, tudo isso vai estar ali permeando essa jornada de aprender ou querer progredir nessa habilidade de dizer não. Eu não quis chamar o livro de um livro de autoajuda. Nada contra livros de autoajuda. Mas eu li alguns sobre o tema, a arte de dizer não, N-A-O-T, no, né? N-O em inglês. Eles partem meio que de uma fórmula. Eu teria uma fórmula para você superar o seu problema. Eu estimo que os problemas possam ser originários desses e desses pontos, mas eu tenho uma fórmula. E eu vou te dar exercícios. Aqui, página 1, você faça um exercício, vá para frente do espelho e diga não, e olhe você nos olhos dizendo não. Eu fiz questão de que não fosse uma coisa assim. Eu não acredito em fórmulas genéricas e soluções genéricas para problemas particulares. Não acredito que um sapato de um número só sirva para todo mundo. Também não consegui fazer uma coisa que seja tão personalizada. Mas há ali claramente uma intenção de que a ideia é que você compreenda. Você compreenda por que é difícil dizer não. Que você compreenda qual é o prejuízo que você tem de não dizer esses não quando você deveria. Que você compreenda quais seriam as possibilidades de encaminhamento. E o último capítulo é um apêndice, eu tenho ali o que eu chamei de fórmulas ou frases comprovadamente eficazes para veicular um não. Mas isso é o apêndice do apêndice, né?
toda a preocupação do livro é que haja uma espécie de melhora do autoconhecimento. Deixa eu ver, por que para mim é difícil? Por que é difícil para todo mundo? Do que dizer, não, olha, não importa por que você tem essa dificuldade. O que importa é que você tem um caminho para sair dessa. Isso é muito frustrante. Em geral, as pessoas se frustram quando acabam de ler um livro assim. Porque elas vão entender, bom, isso aqui não, eu li, entendi alguma coisa da fundamentação, mas a aplicação para mim não serviu. Então eu não quis dar algo que pudesse ser aplicado assim, olha, isso aqui agora você coloca em prática desse jeito. É meio que uma ditadura hoje em dia, né? Que tem que dar pronto e nos primeiros 3 segundos você tem que entregar ali, né? Eu falei alguma coisa que a pessoa guarde, né? E acho que é essa pressa que às vezes as pessoas não percebem que prejudicam essa análise do que tem que ser dito ou não dito. Exatamente. Esse livro, eu tenho vários arquivos em que eu coloco, diga não. No fim, o livro chamava só não. Não. Aí eu coloco a data. Aí eu trabalho um pouco, não, outra data. Primeira data é setembro de 2020. Então, foram 5 anos de trabalho no livro. 5 anos, outros livros foram lançados nesse período, aquelas compilações, muitas outras coisas foram feitas, mas eu estava sempre trabalhando no livro, estudando. Aí eu vou ler uma coisinha sobre limites. Aí discutia com alguém uma questão de limites, aí agora eu quero ver essa coisa, quero entender melhor essa dificuldade aqui em diversos cenários. Aí eu criei, olha, como dizer não para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu pai, para o seu avô, para o seu filho, para o seu amigo, para um estranho. E trazendo algumas peculiaridades de cada um desses cenários, né? Eu acho muito bacana que, olhando também de fora, é muito coerente com o teu trabalho profissional, né? Porque algumas pessoas chegam e com certeza para você vão chegar e falar assim, me dá um remédio para isso agora, né? E você não deu a pílula no livro, Não, né? não. Você fez a pessoa caminhar nesse sentido. Exatamente. E acho que a grande lição talvez seja essa construção da saúde mental. É isso aí. E não a pílula de saúde mental. Até porque não existe, né? Exato. Então seria uma ilusão. E tem muita gente vendendo essa ilusão, vendendo essa pílula, vendendo soluções rápidas. Você tem razão, não deixa de ser. Uma coisa que eu prezo muito, às vezes você escorrega, você patina, mas eu prezo muito com o que eu chamo de coerência interna. Eu tento que as coisas que eu fale, elas sejam síncronas, né? Sejam encaixadas com as coisas que eu faço. Eu falo de um jeito e eu faço do mesmo jeito. Então você tem razão. Mais ou menos como eu conduzo um encaminhamento de um caso, eu conduzi aqui também a escrita desse livro, sempre tentando entender um conceito antes de explicar. Vocês são professores, vocês sabem qual o melhor nome que se pode dar para um professor que vai tentar explicar uma coisa que ele não entende. Ele vai estar enrolando de alguma maneira, ele vai enrolar. Então, para você explicar e se fazer entender, você tem que ter entendido, tem que ter muito claro, tem que ter muito depurado. Então, sim, eu dou exemplos, como dou exemplos também, faço alegorias, me valho de metáforas para os meus pacientes, para que eles entendam alguma situação. Olha, é como se você estivesse... A ansiedade é como uma neblina que turva a sua visão. Então, você vai andar com mais cuidado, com mais cautela. Se a gente esperar um pouco, essa neblina se dissipa e aí você vai ter muito mais conhecimento de onde você está e qual o melhor caminho a seguir. Outra analogia, o óculos da depressão. Você coloca a depressão, que é uma lente que transforma tudo em negativo, tudo em ruim. Mas não é que tudo seja negativo ou ruim, é o óculos, a lente é que está distorcendo isso tudo, que seria, no caso, um quadro depressivo. Então, me valho de exemplos parecidos no livro. Você tem razão. Que bom também ter entendido isso, que há um esforço para uma coerência. Isso é muito didático sempre. Eu lembro muito daquela analogia que você faz, metáfora do pernilongo, né? Sim, o pernilongo de um pensamento ali perturbando, zumbindo, tira qualquer concentração, atrapalha tudo, né? Mas é bem didático e importante nesse contato com as pessoas que estão ali, às vezes, perdidas, né? Não conseguem entender tecnicamente uma coisa, mas entra melhor na vida delas quando a gente consegue fazer essa de forma didática, como você faz. Funciona para uns, para outros nem tanto, mas a ideia é tentar achar essa maneira de se comunicar, no caso ali agora com o leitor, com alguns leitores, mas com o paciente, com os interlocutores, né? De uma maneira mais clara, né? Eu me preocupo muito, eu passo até por chato, viu? Me preocupo com o significado das palavras.
Sabe, se a pessoa fala, olha, eu tô com ciúme, ou então, meu irmão tem ciúme da minha mãe comigo. Não, o seu irmão tem inveja de você. Não é ciúme que ele está tendo. Ele pode até ter ciúme, mas em relação a você, ele tem inveja da atenção que você recebe da sua mãe. Então, são pequenas correções que passam por, dependendo da situação, por algum apego semântico, mas que dão um clique. Eu não entendi. Uma coisa é você lidar com ciúme, a outra é você lidar com inveja. Uhum. Uma coisa é você lidar com alguém ciumento, a outra é você lidar com alguém invejoso. São coisas completamente diferentes, né? Os riscos que você corre, as armadilhas que a pessoa monta na relação, né? Eu acho muito importante, eu prezo muito isso na terapia, que é pensar que a pessoa que não tem muitas palavras para descrever o mundo, ela enxerga menos do mundo. Sem dúvida. E quando a gente consegue ajudar a pessoa a pensar naquilo, né, de não dizer que tudo é legal, que tudo é bom, que tudo é ruim, que às vezes a gente tem que entender que aquele gosto não me agrada, ajuda ela a ter uma compreensão da própria vida, das escolhas que ela faz, né? Sem sombra de dúvida. Nossa, você falou tudo. É isso. As pessoas, às vezes, não têm mesmo palavras para expressar os sentimentos, não têm vocabulário para aquilo. E uma vez que elas vão adquirindo esse vocabulário, as coisas vão ficando mais fáceis. As pessoas são capazes de dizer, olha, eu estou ansioso, e não mais eu estou passando mal. Uhum. É bem diferente. Eu estou passando mal, preciso correr para o hospital. Eu estou ansioso. Poxa, por que eu estou ansioso? O que aconteceu agora ou nesse dia que está me deixando ansioso? E eu não preciso ir para o hospital, porque eu estou tendo tudo isso que faz parte de uma resposta de ansiedade. Exatamente isso que você falou. Muito interessante essa coisa de que a gente também tem essa tarefa de melhorar o vocabulário emocional, né, para expressar vivências emocionais do paciente. Ô, Luiz, e eu queria conhecer um pouquinho os bastidores do seu comportamento de escrever. Em que momento que você escreve, né? Porque, assim, eu consigo imaginar muito você acordando, fazendo atividade física, indo para a clínica, atendendo. E onde que você encaixa nessa sua rotina? Porque também responde muito. Toda hora Hoje, responde. cada vez mais sobrecarregado com isso. O Vinícius comentou comigo, meu colega de consultório, olha, eu pedi aqui uma tarde, com uma agenda livre, e eu, quando me dei conta, eu estava lá 2h30 respondendo o paciente. 2h30. Coisas acumuladas, evidentemente. Mas é isso. Hoje em dia, o WhatsApp facilitou demais esse e a pessoa quer uma resposta rápida. E, às vezes, a resposta tem que ser rápida mesmo. Né? Então, é isso aí. Em meio a isso tudo, né, Juliana? E onde é que você encaixa, então? Eu escrevo todo dia. Eu escrevo todo dia. Não necessariamente no livro, mas eu escrevo todo dia. Várias coisas. E, de vez em quando, eu falo, bom, agora eu quero me dedicar. Eu li, estudei, por exemplo, a questão de limites. A questão de limites foi algo que me tornou... Eu espero que eu tenha traduzido de uma maneira clara, mas me deu muito trabalho para elaborar aquelas imagens todas de limite físico, limite territorial, né? Me deu trabalho, entender... Então, eu estudo primeiro. Às vezes, parte da escrita, estou escrevendo outras coisas. E estou lendo alguma coisa relacionada ao livro. Entendi isso aqui, agora vou escrever isso aqui. Aí eu deixo de escrever outras coisas e vou escrever essa questão do livro. E chega um momento em que há uma massa crítica ali, já um livro com mais ou menos já equacionado, os capítulos do mesmo tamanho, os capítulos todos que eu queria incluir já estão ali. Aí eu reservo um tempo para trabalhar só naquele livro. Eu deixo um pouco de lado outras coisas e fico só no livro, de preferência, sim, alguns dias em cima daquilo. Porque aí eu penso, eu leio, releio, corrijo, reviso, mudo de ordem. E tudo isso é um trabalho solitário. Até aí, ninguém viu nada. Eu já discuti alguns temas, mas ninguém viu nada. Quando eu considero que o livro está muito próximo da versão final, aí eu peço para uma ou outra pessoa ler uma parte ou outra do livro. Nesse livro, a minha filha ajudou bastante, ela leu um bom trecho dela. Uma grande amiga, a Carolina Fagnani, que é minha assessora de imprensa, mas muito mais do que isso, é minha amiga há muitos anos, também leu um trecho do livro. Uma outra amiga, a Carolina Novak, leu o livro também, partes do livro, não o livro todo. É difícil você esperar que alguém, nessa altura, tenha disposição e tempo para ler um livro inteiro, né? Então, eu peço para ler essa parte para mim, ver o que você acha dessa parte. Então, é assim que eu faço. Aí chega um dado momento, eu mando para a editora,
já depois de ter conversado e defendido, porque você tem que defender o seu peixe também. Você não pensa você que você chega na editora com o livro e eles vão lá e publicam. Você tem que chegar lá e dizer, olha, esse aqui é um novo livro, a ideia é essa, essa, essa. E se você vende o seu peixe, aí o editor, que é um cara que hoje eu já conheço, já são 10 anos, né, trabalhando juntos, ele passa para a equipe de verificação, de revisão, a equipe dá uma opinião também para ele. Quando eu fui falar com ele, ele já estava brifado, já tinha as pessoas, um livro é bom, um livro é interessante. E aí passa para as partes de edição mesmo, de formatação, de revisão, e aí volta para mim e eu faço o último polimento. E aí... Então, é um trabalho diário. Diário. Tanto de estudo como de escrita. Sem sombra de dúvida. Né? Então, você reserva diário. Algumas horas assim no seu dia para... Em geral, eu gosto de começar estudar. o dia fazendo isso. Tá. Quando é o livro, eu gosto de começar o dia fazendo isso. Acordo, faço lá uma ginastiquinha, chego em casa, pego um café e vou mexer com Se com dedica livro, a isso. com o livro. Agora, você falou uma coisa interessante, importante até, né? Como eu comentei, não é brincadeira nem para te agradar, é verdade que você responde os pacientes e responde também para os psicólogos e médicos desses pacientes também. Então, é um volume grande. E você falou uma coisa importante. Tem casos que a gente sabe que demandam, precisam de resposta imediata e alguns que precisam até de um tempo que é didático nesse sentido, da pessoa perceber o peso do que é importante ou não. Mas eu vejo que na psicologia ainda tem um aprendizado grande a se fazer nessa área, porque existe essa ideia de que a gente tem um compromisso social muito grande, uma entrega importante, e é verdade, mas esse dizer não do psicólogo também precisa existir. Precisa. Para algumas demandas que às vezes podem invadir, aí, como se chamou, esse halo, desse limite do contorno da pessoa, né? Eu me lembro de, há alguns anos, eu estava em São Paulo, calhou de eu estar ali no shopping em Higienópolis, eu me lembro direitinho até de onde eu estava, e um paciente começou a mandar áudios, um atrás do outro. E eu falei, bom, eu vou esperar um pouco, ver o que isso vira, eu não vou começar, só me faltava eu parar tudo que eu estava fazendo, escutar um áudio e depois vir outros áudios. Foram 20 áudios, de 3 minutos cada um. Isso daria 1 hora no total. Eu nem escutei. Eu falei, fulano, resuma e escreva para mim o que você quer dizer. Eu não vou conseguir ficar escutando os seus áudios. É um não. Olha, tem um limite, não dá. A minha consulta dura 40 minutos, eu ficaria 60 minutos escutando áudios dele. E provavelmente áudios repetitivos, né? E ele sentiu a enquadrada. Ele resumiu o que ele tinha falado em 60 minutos num parágrafo assim. Então é isso, acho que nós temos essa função, inclusive, educadora. Olha, eu não estou aqui... Houve um tempo, Henrique, em que eu meio me sentindo assim muito poderoso, dizia, não, você pode escrever que eu respondo. Eram outros tempos, em geral era telefone. Hoje em dia eu já falo, olha, eu não posso prometer que eu vou responder a hora que você escrever, mas eu tenho uma taxa de resposta rápida. Eu, em geral, respondo rápido, mas eu não posso prometer, eu não prometo mais que eu vou responder. Essa ideia de que eu seria capaz de fazer isso já ficou para trás, né? E nem responder a tudo, né? Porque Não, tem coisas que a gente consegue, inclusive, modelar o que ele pode te solicitar não, que para você... vocês verem como o não realmente está muito presente, né? E nas relações, muito nas relações. Também eu trato em alguns trechos do não ao que eu chamaria de hábitos ruins. Então, junk food, drogas, hábitos não saudáveis. E também são não. Você acaba dizendo um não para aquilo. Eu tenho vontade de fazer, mas não. Você é um não que você faz uma negociação interna. Olha, eu já fiz, mas não vou fazer. Um drogadito que não passa por isso, que não exercita, não. Eu não vou ceder à tentação. Não vai conseguir. Pelo menos os psicólogos, alguns nossos, sabem também que isso que o paciente faz ali na relação com o psicólogo representa muito do que são as relações dele fora dali, né? O que ele está fazendo ali representa muito do que no dia a dia dele, no ambiente dele, e como as pessoas acabam reagindo a ele, né? Perfeitamente. É o que se chama na psicanálise de transferência e contra-transferência. O que o paciente desperta em você seria a contra-transferência. Isso é claramente uma amostra do que ele desperta em todo mundo, né? Uhum. Olha, se você fica irritado, imagine quem só de ficar ali conversando 30, 40 minutos, imagina quem dorme e acorda com essa pessoa, como é que não está irritada, né? Imagina as pessoas com quem ele interage no trabalho, que todo dia tem que ver aquela pessoa, né? É isso aí, é isso aí. E às vezes você tem ali uma oportunidade num ambiente controlado de, uma vez identificados esses padrões, colocar alguns limites. Olha, você percebe isso?
Coisas desse tipo, para você ir. E aí disso também fará parte alguns. Aqui não vai ser assim. É uma postura que muitas vezes é muito importante. Um paciente psicótico que chega se dizendo perseguido e lá fora tem gente desejando o mal dele, e aí ele começa a dizer, olha, aqui também tem uma câmera ali, e o senhor... aqui não. Lá fora não sei, mas aqui não tem nada disso. Aqui estamos nós dois, aqui não tem câmera nenhuma. Aqui não. Proteger o ambiente. Né? Muito bacana. A gente está falando dessa evolução através dos livros, essas mudanças e tudo mais, e nesse tempo todo de clínica, o que você percebeu em você como pessoa de mudança? Eu sei que o corredor virou praticante de yoga, né? Mas o que muda na forma de estar lidando com esses seus pacientes? Eu acho que eu amadureci muito, eu acho que eu tenho uma postura muito mais... algumas coisas que mudaram, eu acho que mudaram para melhor. Porque tem outras que eu acho que, para mim, são mais sofridas. Mas eu tenho mais paciência comigo, tenho mais paciência com o manejo do tempo. Se um paciente termina a consulta e não falou tudo o que queria, eu marco outra consulta para que ele continue, eu marco uma continuação daquela consulta. Eu não me afobo de eu falar o que eu quero falar, que eu já sei que tem que ser dito muito precocemente, eu tenho mais paciência, respeito esse ritmo que o paciente impõe. E esse é um aspecto. Uma humildade maior no sentido de que realmente o especialista no que acontece com o paciente é o paciente. Quer dizer, eu posso ser especialista em transtornos mentais, em transtornos de comportamento, em psicofarmacologia, mas no que o paciente está experimentando, ele é o especialista. Né? Tomar cuidado de não, ao mesmo tempo em que tem o interesse em melhorar o vocabulário do paciente, em ajudá-lo a expressar melhor o que sente, respeitar que, olha, se ele disser, não é bem isso, doutor, não é bem isso que eu estou... Porque às vezes a gente tenta, né? Olha, o que você está dizendo mostra que o senhor você está inibido. Não estou inibido. Você não está entendendo. Às vezes eu falo, não, então acho que eu não estou entendendo, me explica de novo. Então, essa questão essa humildade perante o paciente e uma consciência do quanto eu sei pouco. Eu sei que é um paradoxo, mas é isso. Eu estudei 40 anos de estudo, é lógico que eu estou muito mais culto, muito mais erudito em alguns aspectos do que quando eu comecei. Mas isso só me fez perceber o quanto eu não sei ainda, né? O quanto tem coisas que eu ainda não sei, o quanto tem coisas que ainda me surpreendem, o quanto tem coisas que eu não sei e não vou saber, e isso incomoda. Então, aquela certeza do recém-formado, isso aqui é um quadro de esquizofrenia, não tem dúvida. Hoje, não. Olha, está lá, lógico, talvez seja a primeira hipótese, mas tem um monte de hipóteses diferenciais. Mas pode ser um quadro esquizoafetivo, se não tiver 6 meses, pode ser esquizofreniforme, pode ser um quadro de mania com sintomas psicóticos, pode ter uma base orgânica, o que antigamente eu cravaria. Aquela esquizofrenia, pronto, acabou. Então, houve toda essa... Então, eu me sinto muito mais solto, assim, aquelas referências que eu tinha quando mais novo, elas se mostraram... Eu acho que hoje eu entendi também todas as limitações delas, né? Então, elas não são mais tão fortes. Então, muitas vezes eu me vejo assim meio perdido, assim, nossa, onde é que eu estou transitando aqui, né? E aí eu acho que entra a história do autoconhecimento, que é de manter o equilíbrio nessa situação de, olha, tá difícil esse novo formato aqui. De novo, como eu já falei em algum aspecto aqui, não foi algo planejado. Eu não me lembro de um dia ter feito, quando eu tiver 60 anos eu vou estar desse... Não, a coisa foi acontecendo. Muitas coisas que você narrou do meu currículo realmente estão muito distantes de mim hoje em dia. Lógico que me serviram de muito aprendizado e eu trago esse aprendizado comigo, mas em termos de proximidade, nossa, parece que foi outra vida. A diretoria da ABP parece que foi outra vida. Sabe, quase que uma outra encarnação, assim. Hoje eu estou muito mais voltado para outras coisas, inclusive coisas que eu valorizava naquela época, hoje já não me importam mais tanto. Tem coisas mais importantes, assim, que eu tenho mais apreço, assim. E você está falando uma coisa muito importante, que eu tenho recentemente conversado muito em terapia, que é essa ideia de que existe uma mudança e é uma evolução
no sentido de que às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa e aquilo não quer dizer que é ruim, né? Eu lembro até quando a última vez conversei com você da história da corrida, né? E que a gente vai mudando de fase e que faz mais sentido outra atividade naquele momento de vida. Talvez aí essa visão de perspectiva ajude a colocar as coisas no lugar, não achata tudo no presente para dizer que tudo é presente, o tempo todo importante, né? Exatamente. E essa liberdade, eu corri durante 10 anos, corri muito mesmo. Eu estou muito feliz porque eu nunca tive nenhuma lesão. Nunca tive nenhum problema, não tenho ainda nenhum problema. Mas realmente a corrida acabou para mim. É uma coisa que não me diz nada mais. Eu não consigo nem imaginar. Vamos dar uma corridinha. Não vou dar corridinha nenhuma, não faço. Tem outras coisas para fazer, que eu gosto mais de fazer. Acho muito importante a atividade física, mas não mais a corrida. O tênis também ficou para lá. A yoga ficou para trás também. A yoga foi uma época de... Eu dediquei muito a yoga, foram anos de yoga. Mas eu me dediquei durante a pandemia. Depois que você volta para o seu ritmo, não há yoga que dê conta. Como é que você vai ficar com uma hora e meia por dia? Eu vou ter que fazer... Não vai dar para você fazer yoga uma hora por dia. E eu gostava disso. Eu mergulhei mesmo. Eu li sobre a cultura, eu li sobre as posições e sobre o que aquilo significava, sempre com muita dificuldade, porque é muito discrepante para um médico algumas associações feitas pela medicina oriental. Mas, de todo modo, também uma coisa que ficou para o lado, agora eu estou num outro momento. Assim. E não, eu ia dizer o seguinte, de você permitir que isso aconteça. Não vou virar escravo da corrida. Olha, eu corri 10 anos, agora tenho que seguir correndo. Eu vou correndo até o fim. Não, cansei de correr, deu para mim. Antes da corrida, tive a natação. Nadei muito. Também cansei de nadar. Deu para mim. Eu nadei por umas 3 existências já. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso nossa, que é importante, olha, isso, né? tá tudo bem. Nossa, é o que faz sentido. Eu sei nadar, mas eu não vou mais nadar, treinar. Quando alguém me diz, eu tive uma pequena lesão, uma ocasião, e alguém falou, na pior das hipóteses, se você não puder correr, você pode andar de bicicleta ou nadar. Eu falei, nadar, eu não vou nadar. Nadar não vai dar. Se eu não puder correr, na época eu voltei a correr. Mas se eu não puder correr, certamente eu não vou nadar, já nadei muito. Mas é isso, eu estou muito à vontade com essas mudanças. Assim, agora estou gostando disso aqui, vou aproveitar. Não sei até quando vai durar. Daqui a pouco talvez eu não goste mais, mas eu entendo a atividade física. Hoje em dia se fala mais, eu gostei dessa formulação, se fala mais em movimento, né, Henrique? A ideia não é nem exercício, nem atividade física, é colocar-se em movimento. E eu acho que isso realmente é fundamental. Vocês também, como eu, trabalham em sala de aula, em salas de atendimento. Se você permitir, você fica o tempo todo parado. Um dia aconteceu de eu estar usando um relógio que eu tenho que conta passos. Naquele dia dei 200 passos. 200 passos, é nada. Eu saí do meu apartamento, ainda desci as escadas que eu desço, cheguei no carro, cheguei no consultório, entrei no consultório, ia lá receber paciente, entregar paciente, saí do consultório, voltei para casa, fiz 1.200 passos. Não pode, né? Não pode. Então, você tem que estar atento a isso. Né? E o próximo livro? Tem alguns no forninho? Tem alguns no forno. Tem alguns muito preliminares, assim. E você viu que eu falei plural, né? Porque é isso. Tem um que vai ser uma coletânea de textos que eu escrevi depois do último, do Entre Vírgulas. Mas é uma coisa que ainda está sendo... Eu estou finalizando, assim. Esse vai demorar 1 ano, mais ou menos. E depois tem alguns outros que eu estou pensando. Mas é isso, eu penso, tem os livros que eu pensei e deixei lá, está lá uma ideia, né? Cheguei até a evoluir alguma coisa, colocar uma estrutura de como seria, depois larguei de lado, estou lá parado há muito tempo. Nada para já, assim. Agora, eu estou muito feliz porque depois de ter terminado esse livro, eu meio que me desincumbi de estudar sobre isso, de ler sobre isso. Agora estou nessa fase de falar sobre o que eu fiz, né? E pude ler outras coisas. Eu consegui ler até a trilogia napolitana da Helena Ferrante, que eu achei um espetáculo, mas são 1.500 páginas. Mas eu li assim nas minhas férias. Por quê? Porque tinha acabado o livro. Uma coisa que, olha, vou ler completamente diferente. Então, por exemplo, foi uma leitura que me entusiasmou demais, assim, essa tetralogia. E aí, ainda nessa questão, né, a gente está falando de já próximos livros, né, projetos. Eu acho que, falando em carreira, falando em próximos projetos, eu vejo que a ideia de ter um propósito de longo prazo também ajuda muito a saúde mental. Aquela ideia da pessoa ter realmente aí motivo para continuar, né?
Ah, sem dúvida. Porque nós estávamos conversando um pouco antes, a gente inventa de fazer coisas que é arrumar para a cabeça, né? Isso tudo é complicação. Você escrever um livro em meio a todas as atividades que você tem, você preparar uma aula, você atender pacientes, é arrumar para a cabeça, né? Você poderia passar muito bem sem fazer isso, mas é uma necessidade, fica faltando isso. Fica faltando isso de eu pensar em algo que pudesse ser interessante. E eu aprendo muito, eu mesmo. Porque a ideia é essa, é para que primeiro eu entendo, depois eu tento explicar o que eu entendi, do jeito que eu entendi. E pode até nem ser o jeito certo, mas foi honesto, foi digno, houve uma dedicação ali. Então, isso eu acho que traduz um valor. Mas se você não tem uma motivação, se você entra naquela rotina, por que você faz? Eu faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque eu tenho que fazer, eu vou atender porque eu tenho que atender, eu vou gravar o podcast porque eu tenho que gravar o podcast. Aí tudo perde o sentido. Aí eu digo que, costumo falar, vamos ver até quando você aguenta. Porque é só uma questão de tempo. Aí é só uma questão de tempo. Vamos ver. Façam suas apostas. Pode durar 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas que vai parar, e vai parar com um progressivo crescimento de monotonia, de insatisfação, de infelicidade, né? Então é isso. Outros livros eu tenho ideias, mas não sei se vão sair outros livros. Hoje em dia, sim, eu acho que sim. Poderíamos até falar, mas não se surpreendam se daqui a alguns anos... E aí, livros? Não, livros não escrevi nenhum livro mais. Parei de escrever livros, fazer outra coisa. Porque é isso, dá trabalho, né? E a vida, às vezes, solicita de outras formas. Um outro trabalho que eu acho muito bacana que você faz é o PQU. Né? Acho que é importante a gente falar desse podcast, que foi iniciativa tua com o Vinícius, acho que muito importante, com certeza, para a carreira dos psiquiatras. E o que você observou, né? Produzindo para os psiquiatras, com certeza, interagindo com muitos novos alunos aí, como que mudou, como que evoluiu o papel e o perfil desses psiquiatras? Eu não saberia dizer. Eles elogiam muito, eu só escuto elogios do PQU Podcast. Onde quer que eu vá, encontrei a voz. Que bom que eu estou vendo o dono da voz, né? Porque as pessoas só me escutam. O PQU tem alguns episódios em vídeo, a enorme maioria só em áudio. O que eu posso lhe dizer, Henrique, é que tanto eu quanto o Vinícius e os colegas mais jovens que estão lá agora aprendemos demais, assim, melhoramos a nossa prática, estruturamos melhor a nossa prática. A preparação dos episódios exige estudo e discussão que faz com que a gente revise. Bom, a gente está sempre aprimorando. Bom, eu falei isso, mas não é bem isso que eu faço. Tenho que fazer, seria legal fazer assim, buscar essa coerência. Então, a minha prática melhorou enormemente depois do PQU. Ele é voltado para psiquiatras de formação porque nós quisemos, desde o princípio, criar um nicho. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, em alguns episódios, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um profissional de saúde mental vai ter muito interesse, vai ter muito aprendizado. Até para entender um pouco de como pensa um psiquiatra, né? As dificuldades que um psiquiatra tem, né? Nós fazemos um trabalho de raciocínio crítico. A gente não se contenta. A gente passou por alguns modismos, por exemplo, e nós fomos muito firmes. Olha, modismo do canabidiol, a maconha na psiquiatria. Tem lá episódio dizendo, isso aqui não tem evidência. Isso aqui não tem evidência para isso aqui. Tem um episódio meu chamado Um Mapa com Lacunas, em que eu destrincho o que eles apresentaram como um mapa de evidências para o uso, por exemplo, de algumas substâncias. Eu falo, não tem evidência nenhuma isso aqui. Então, nós temos essa preocupação, por isso a gente prezar muito a nossa independência. Nós somos uma iniciativa independente, ninguém patrocina a gente, e não foi por falta de convites, né? A indústria queria patrocinar. Então, nossa, é uma experiência ótima, assim. E você, professor também, né? Atuou junto à formação desses psiquiatras. Você vê o perfil deles mudando? Como que foi alterando esse perfil que a gente vê? Uma enorme diversidade de novas universidades, com novos cursos e novos perfis de psiquiatra. Como que estão hoje esses psiquiatras? Você sabia que a psiquiatria é uma das especialidades mais concorridas na medicina, né? Não sei se você tinha essa informação, mas ela é das mais concorridas. E até hoje eu não entendo muito por quê. Porque acho que as pessoas têm uma visão um pouco romântica da psiquiatria. A psiquiatria bem feita, ela exige que você o tempo todo
lide com a frustração, que você o tempo todo lide com limites do conhecimento que são mais nítidos na psiquiatria, na psicologia, a questão mente e cérebro, que é única da psiquiatria. E ela exige uma dedicação muito intensa ali, que vai muito além de simplesmente fazer um diagnóstico e prescrever um medicamento. Se você quiser fazer essa psiquiatria, realmente é puxado, é cansativo, é gratificante, lógico, mas muito penoso em alguma medida. Eu tenho a impressão, eu estou um pouco distante de colegas mais jovens assim na prática diária. O que eu vejo são os colegas que escutam o PQ Podcast, que fazem contato, fazem perguntas, e esses eu acho que são um subgrupo interessado, um subgrupo que está querendo, de alguma maneira, aprofundar o conhecimento. Mas eu tenho a impressão de que há uma coisa geracional aí, sabe? Há uma questão geracional. As pessoas hoje encaram, por exemplo, a medicina e uma especialidade médica diferente de como eu encarava a medicina e a especialidade médica. Eu não gostaria de dizer que eu estava certo e eles estão errados. Não é isso, não. Acho que eu tenho para mim o seguinte. Num dado momento, estava muito angustiado com os problemas que eu estou vendo acontecer, problemas geracionais. E eu me dei conta do seguinte, quem vai ter que lidar com esses problemas não sou eu, são os membros dessa geração. Eles é que vão ter que lidar com as consequências de algumas escolhas e de algumas filosofias de vida. As minhas eu já fiz e eu estou cumprindo não vou mudar agora. Estou cumprindo o meu percurso do modo como eu acho melhor. Mas, sim, haverá muitos problemas. Grau de comprometimento, grau de dedicação, superficialização do conhecimento. Tudo muito midiático. Tudo muito midiático, tudo muito... Você tem um bom desempenho, por exemplo, nas mídias sociais, e isso te ajuda na captação de clientes, aí você não sabe o que fazer com os clientes, porque você não tem uma competência adquirida, você investiu muito, você é um bom captador. Olha, eu vou lá, eu sei como fisgar como fisgar outro, eu sei como fazer um post que chama atenção, e isso faz com que as pessoas vão me consultar. Ótimo. E você está preparado para receber essas pessoas? Porque seria essa a sua competência, né? Do contrário, você poderia, então, estar ajudando outras pessoas, trabalhando com publicidade, com marketing pessoal. Então, eu acho que há há um desvio de prioridades, há uma preocupação maior com o bem-estar, há uma preocupação maior com resultados mais rápidos, diferente de como era quando eu comecei. Eu sempre tive uma ideia de, olha, daqui a 10 anos talvez eu tenha já alguma estabilidade. E não é o que eu vejo isso. Quando eu falo isso, 10 anos foi na minha época. Hoje em dia seriam 15 anos para você ter uma estabilidade. Bom, se a pessoa espera que até o final do ano isso vai estar resolvido, vai estar muito frustrado, né? Mas, de novo, não é uma questão de certo e errado. Eu acho que é uma questão realmente geracional. Eu acho que é uma característica dessas gerações digitais. Nós somos analógicos, somos migrantes aqui, tentando nos adaptar no mundo digital. E eu acho que serão eles que terão que resolver esses problemas. Fala que a gente não é nem migrante, a gente é refugiado digital. Boa, gostei dessa. A gente é refugiado digital, é verdade. E, realmente, eu não me sinto competente para... olha, o que eu faço? Eu não sei o que é que você faz. Aí é com você. Busque o seu autoconhecimento, busque entender o que está acontecendo, isso sim. Mas uma sugestão de como seria, não sei. Não compete a mim, eu já fiz isso, né? Nós já fizemos isso, nós já tomamos nossas decisões, já arcamos com as consequências, já ficamos frustrados, né? A minha carreira ela foi voltada para a vida acadêmica. Quando eu voltei, eu fiz até o pós-doutorado para ingressar na universidade. E aí não deu certo. Bom, eu fiquei uns bons anos amargando um rescaldo, um luto por conta dessa guinada. Está resolvido, ferida cicatrizada, mas é isso. Essa foi a minha... isso era responsabilidade minha. As decisões do outro, os problemas dessa geração não são de minha alçada, né? Isso é importante porque
Eu acho que a idade traz para a gente um pouco de parcimônia, né? Exato. Eu acho que é essa a questão. E penso até na questão do próprio trabalho, né? Porque eu acho que, hoje em dia, a gente está cada vez mais falando daquele tripé de boa alimentação, sono, atividade física para as pessoas, num momento em que há uma evolução gigantesca da indústria farmacêutica, realmente extremamente eficaz, mas, por outro lado, a gente não está indo, né, talvez, a visão externa, né, que eu acho que a gente não está indo nessa mesma direção de, apesar de ter cada vez mais drogas eficientes, a gente não está indicando elas, a gente está indicando o outro lado, talvez um pouco mais de parcimônia, pensando que talvez isso seja, né, diferente no sentido de construção de saúde mental. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo e eu concordo com você. Eu acho que eu me considero hoje uma pessoa um pouco destoante, assim. Eu estou satisfeito porque encontrei pessoas como eu. Uma colega muito legal, uma psiquiatra chamada Juliana Bello Diniz, escreveu um livro extraordinário, O que os psiquiatras não te contam. Excelente o livro dela. Porque ela traz todos esses questionamentos sobre a prática psiquiátrica, sobre os limites da psiquiatria, sobre algumas ilusões de que a gente sabe muito, de que com a neuroimagem a gente descobriu um monte de coisa, e não é bem assim. E ela trabalha com isso. Ela foi uma das 10 pesquisadoras mais citadas do Brasil nesses últimos anos. Então, ela sabe do que está falando. E tem um colega, o Guilherme Santiago, de Belo Horizonte, que escreveu um livro extraordinário chamado Medicina Excessiva. Ganhou o prêmio Jabuti de Ciências Médicas. Espetáculo o livro. Tá? Livro fino, denso. Então, essas pessoas com quem eu encontro, a gente forma meio que um grupinho. A gente até se fala, nós somos meio que o Dom Quixote e o Sancho Panza aqui contra os moinhos, porque é uma coisa meio que movida por um compromisso com algo mais refletido, sabe, mais pensado, mais... E aí eu acho que modestamente conclui que é isso. Olha, a gente avançou muito, mas tem muita coisa que a gente não sabe. E eu também me deparei com essa dura realidade. Houve um tempo em que eu pensava assim, olha, um psiquiatra velho, com seus 70 anos, ele vai ser um bom psiquiatra, como um vinho que envelhece bem. Já um cirurgião velho é complicado. Porque um cirurgião, por mais que tenha conhecimento técnico, ele vai ter questões de coordenação motora, limitações, as técnicas vão mudando. Doce ilusão. Eu não contava com esse gap geracional. Então, hoje, por exemplo, eu não atendo adolescentes, porque eu não consigo conversar com adolescentes. Talvez agora que meu netinho está com 2 anos. Quando ele for adolescente, eu quero crer que no desenvolvimento dele eu vou falando essa língua. Mas hoje em dia eu nem perco tempo. Não dá, para mim não dá. Eu acho que eu não iria ajudar muito, a não ser um adolescente muito especial, que tenha um perfil meio que dissonante, uma pessoa um pouco diferente, assim. Mas o adolescente prototípico, com essa coisa de tudo muito rápido, de tudo resolver agora, é difícil. Para mim é difícil, eu não contava com essa, não. E essa visão, né? Eu acho que ainda tem uma tentativa de resgate de um novo geração hippie, né? Que quer drogas legais aí que mudem a vida, soluciona, resolve aí com Venvance e acabam tentando acelerar processos que dependem mais de maturidade do que de soluções rápidas. Né? Não, isso aí, soluções rápidas sempre foram vendidas, né? Eu durante um tempo me dediquei bastante à história da psiquiatria. O que você vê ali com algumas propostas terapêuticas hoje, elas nada mais são do que a reedição com mais refinamento do que tinha na Idade Média, nos anos 1900. Então, é isso, é da natureza humana, acho que também ter essa necessidade de resolver de uma maneira simples problemas complexos. Né? O caminho é complexo. Muito mais simples você tomar uma injeção semanal do que você mudar hábitos de vida, do que você mudar a dieta, do que você iniciar uma atividade física. E o que é mais promissor? Sinto muito, é mais promissor o caminho mais difícil. Porque você vai acabar ficando dependente desse remédio. Uhum. Falando dos agonistas GLP-1, que são medicamentos de fato muito bons quando utilizados com critério, hoje já se fala que eles têm que ser utilizados por anos. Não é mais assim, olha, emagreci, atingi minha meta, pode parar. Não. Se você fizer isso, você engorda de novo. Então, você tem que ficar usando.
E tem estudos mostrando que é seguro usar? Não, não tem estudos mostrando que é seguro usar. Daqui a alguns anos a gente vai ver se é seguro usar, né? Mas qual caminho seria mais promissor? O mais difícil, o mais trabalhoso, o que vai exigir mudanças de hábito de vida, reflexão, transformação de metas. Muito bom. Acho que nós vamos precisar de mais um episódio. Sempre um prazer. Nossa, um prazerzaço, assim, muito agradável essa conversa. Muito nossa. bom. A gente só Tomara tem a que os ouvintes agradecer gostem também. a sua presença, Luiz. Muito obrigada mais uma vez, né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Juliana, Henrique. Que bom. É isso aí. Você, eu tenho certeza que agora tem certeza que valeu a pena manter lá o seu like. Então, mantenha e agora encaminha esse papo para outras pessoas que precisam refletir um pouco melhor sobre saúde mental e aprender a dizer não também. Fico por aqui e até o próximo episódio.